3 do documento 105, que é também o texto base para o Ano Nacional do Laicato, trata do agir. A ação transformadora na igreja e no mundo. É o título do capítulo 3. Uma folha antes aqui, ainda no julgar, vai dizer que o serviço cristão ao mundo é o que os cristãos leigos e leigas prestam no mundo. É missão do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor apaixonado por Jesus. Vejam, o compromisso com os irmãos, com a transformação do mundo, para que haja justiça, que haja alimento, né? Que haja moradia, aquilo que é básico, os direitos básicos de uma pessoa humana. Esse compromisso sociopolítico transformador nasce do amor apaixonado por Jesus. Aí vai falar que a atuação cristã, né, no político, no social, ela é muito importante, é um grande serviço, é um inestimável serviço à humanidade, está dizendo aqui o documento para todos nós. E o capítulo 3 todinho vai nos mostrar, né, a igreja como comunidade missionária, vai nos mostrar a igreja pobre, para os pobres, com os pobres. Papa Francisco está nos lembrando muito isso, que já no concílio já se falava, né? No encontro da América Latina e do Caribe, em Medellín, já se deixou clara a evangélica opção preferencial pelos pobres, né? Aqui o documento fala sobre isso também, né? Inclusive ele afirma, diz ele, sofrendo com dor, que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Então o Francisco puxa a nossa orelha para que a gente não deixe de dar o cuidado espiritual, a acolhida e também material, claro, diminuir as desigualdades sociais, né? E diz aqui que graças ao entusiasmo e ousadia missionária, o cristão leigo e leiga colocarão em prática o pedido do Papa Francisco: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. Isso aqui é um pedaço do discurso do Papa aos movimentos sociais. 3 encontros mundiais já houve, né, com o Papa, dos movimentos sociais. Uma igreja a serviço da escuta, do diálogo, uma espiritualidade encarnada. Olha que interessante, os nossos bispos colocaram no capítulo 3, no agir, a questão da espiritualidade, né? E tem que ser uma espiritualidade encarnada, que caracteriza-se pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. É isso? Sal, luz, fermento. Tem que ter inserção, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Então o Senhor nos envia. E aqui vai falar, dentro da questão da espiritualidade, que a espiritualidade dos cristãos leigos e leigas e dos cristãos em geral deve ser aquela da comunhão e da missão. Isso. Ela deve ter ao mesmo tempo, a igreja está voltada ao mesmo tempo para dentro e para fora. No movimento do coração, né? De puxa o sangue e devolve o sangue purificado, né? Sístole e diástole, o termo técnico, né? Que está inclusive aqui no documento. Vinde e ide. Olha aí. Vinde e ide. O Senhor nos chama e nos envia. Né? Então é ramo na videira, temos que ser ramos na videira, mas também o Senhor nos envia sal, luz, fermento. E aí vem, fala das místicas que não servem, fala da espiritualidade popular, viu? O Papa reconhece muito, e nós todos, a CNBB, coloca no documento a importância da religiosidade popular. E depois o documento traz a organização do laicato no Brasil. Já a presidente do Conselho Nacional do Laicato, a Marilza, já fez uma fala sobre o CNLB. Não precisa eu entrar em detalhe, mas o documento traz um histórico do Conselho Nacional do Laicato, as diversas expressões laicais, né? Associações nascidas dos carismas das congregações, movimentos, não é isso? As novas comunidades tão florescentes, né? Crescendo no Brasil todo e no mundo. E outras formas de expressão laical, os profissionais que se organizam, né? Advogados católicos, juízes católicos, médicos católicos, né? Professores, professoras, movimentos das equipes docentes, quanto bem faz pelo nosso país, de casais, os movimentos de família,
todos eles, né? E depois o documento ainda no capítulo 3 fala da formação do laicato, fundamental, né? Sem formação a gente não vai muito longe, especialmente doutrina social da igreja. Tem muito cristão leigo e leiga aí confundindo as coisas, questionando às vezes a própria igreja, quando fala do pobre, quando fala, não é? Oh, isso é do evangelho, e isso é da doutrina social. Precisamos estudar a doutrina social, porque com esse raciocínio aí que se anda fazendo, nós vamos dizer que Jesus era, não é? Desses setores aí que fica falando só de pobre, porque Jesus só andava com os pobres, quase. Acolheu os ricos, e todos, viu? O jovem rico, o Nicodemos, o Zaqueu, mas na perspectiva da libertação do pobre, né? Para que tenha vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí vai falar aqui da ação transformadora do cristão no mundo, nosso lugar especial, não é mesmo? Critérios para a nossa ação, e conclui com a ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos. Ah, como é importante, né? Areópagos são aqueles ambientes, novos ambientes, onde a gente é chamado a testemunhar o Evangelho. A família é o primeiro, é o primordial. O mundo da política, opa, tem bastante texto aqui falando sobre a nossa participação no mundo da política. Olha o Brasil como é que está. Está faltando sal, luz, fermento nesse mundo da política. Formar cristãos leigos e leigas que assumam, né? Fala aqui do mundo das políticas públicas, o mundo da cultura, o mundo do trabalho, né? Onde a gente passa grande parte do nosso tempo, o mundo da cultura e da educação, o mundo das comunicações, como é importante, né? Em tempos aí, né, de que a comunicação, de internet, de redes sociais, o cristão ser sal, luz e fermento. O cuidado com a casa comum. E assim vai. No final tem os indicativos para as nossas ações pastorais. Olha, foi um aperitivo, não é mesmo? Já falei, repito. Procure lá o documento 105. Reúna um grupo na sua comunidade, na sua paróquia. Estude, aprofunde. Qualquer coisa, conta com a gente. Tá bom? Sou o Laudelino Augusto, sou assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, da CNBB. Entre em contato com a gente e é o nosso serviço, né, é o nosso compromisso, nossa missão estar a serviço de vocês. Tudo para a glória de Deus, salvação da humanidade.